Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo de título Condutância Específica como Alternativa para Medir a Salinidade da Água. A parte 2, artigo de autoria do Dr. Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Artigo publicado na GAA em 2002. Vamos agora passar para o ponto 5, concentração de sólidos dissolvidos e salinidade da água. Vamos dar uma olhada aqui. Os sais dissolvidos geralmente compreendem mais de 95% do peso de substâncias dissolvidas nas águas naturais, de tal forma que a concentração de sólidos dissolvidos totais e a salinidade, elas são aproximadamente iguais. Na água do mar, os sólidos dissolvidos totais, entretanto, não podem ser medidos com precisão porque é difícil remover a água de hidratação dos sais residuais, do sal residual, que permanece após a evaporação da água. A água de hidratação, também chamada água de cristalização, se refere àquelas moléculas de água que se encontram dentro dos cristais. Nesse caso, a água de hidratação está dentro dos cristais de sal. E essa água é difícil de remover, de tal forma que você não consegue ter um resultado correto de sólidos dissolvidos totais, porque uma parte daquele resíduo vai ser água, né? Ou seja, você vai ter um resultado superestimado, você vai ter um resultado incorretamente alto, porque uma parte daquela massa, daquele resíduo, não se refere aos sais, aos sólidos dissolvidos, mas sim à água. Já em águas com a salinidade de 5 ppt gramas por litro ou menos, a concentração de sólidos dissolvidos totais pode ser medida com precisão, de modo acurado, logo, claro, porque a concentração desses cristais de sal as concentrações serão bem menores, de tal forma que a concentração de sólidos dissolvidos totais, ela vai ser aproximadamente a mesma de salinidade. É o seguinte, aqui está sendo discutido uma outra metodologia para se chegar na salinidade da água, que não refratometria e não condutivimetria, que a gente estava falando, com a utilização dos condutivímetros da condutância específica. Você determinar a concentração de sólidos dissolvidos totais e assumir que ela é aproximadamente igual à salinidade da água. Isso acontece nas águas de baixa salinidade, que é justamente o interesse aqui, o objeto de estudo aqui desse trabalho é determinar com confiabilidade, com correção, salinidade de águas de baixa salinidade, doces e oligoalinas. No caso dessas águas de baixa salinidade, a concentração de sólidos dissolvidos totais é aproximadamente igual à salinidade da água. O problema é que não existe método simples, né, para se determinar a concentração de sólidos dissolvidos da água. Você tem um método de laboratório que é tanto demorado como é trabalhoso, em que você vai ter que trabalhar com estufas, você vai ter que trabalhar com dessecador, você vai ter que fazer uma pesagem em balança analítica, isso tudo demanda tempo e é bastante trabalhoso. Mas fica o registro de que, para as águas de baixa salinidade, as concentrações de sólidos dissolvidos totais são aproximadamente iguais à salinidade da água. Vamos para o ponto 6, que é a continuação dessa discussão. Um método alternativo para se chegar à concentração de sólidos dissolvidos totais da água
é a partir da condutância específica. Vamos ver aqui. Existe uma relação muito próxima entre a condutância específica e a concentração de sólidos solventes totais em amostras que tenham proporções iônicas similares. Essa relação permite, por exemplo, que os condutivímetros sejam calibrados para fornecer as concentrações de sólidos solventes totais de forma direta. É verdade. Existem condutivímetros em que você aperta lá o botão, aí ele fornece a concentração de sólidos dissolvidos totais daquela amostra em miligramas por litro. Claro, ele vai fornecer a condutância específica em microsiemens por centímetro ou siemens por centímetro. Aí você aperta lá no botão, ele informa, né, as concentrações, a concentração de sólidos dissolvidos totais daquela amostra. Esses aparelhos, esses condutivímetros, eles funcionam muito bem com essas leituras, desde que as amostras tenham proporções iônicas similares, ou seja, que sejam águas estuarinas que tenham uma proporção iônica constante. A condutância específica ela pode ser convertida para a concentração de sólidos dissolvidos totais por se utilizar um fator proveniente da relação existente entre essas duas variáveis, ou seja, concentração de sólidos dissolvidos e concentração e condutância específica da água. Infelizmente, lamentavelmente, as águas interiores, sejam superficiais ou subterrâneas, apresentam proporções iônicas que variam grandemente entre diferentes localizações, de tal forma que, para se utilizar leituras de condutância específica para se determinar a concentração de sólidos dissolvidos totais e assumir que essa concentração é a salinidade da água, você teria que trabalhar com equações específicas para a fonte de água daquela área, daquela região. Como os solos mudam as suas composições químicas, o perfil iônico das águas interiores muda bastante, é bastante variável, de tal forma que, como as proporções iônicas mudam, você teria que ter feito um estudo prévio dessa relação entre, para aquela área do seu interesse, daquela região onde está a sua fazenda, aquela fazenda, quais são as correlações existentes entre as leituras de condutância específica e concentração de sólidos dissolvidos totais. Uma vez tendo feito esse trabalho, que, diga-se de passagem, é um trabalho um tanto quanto exaustivo, né? Porque o método de determinação dos sólidos dissolvidos totais é trabalhoso, e você teria que fazer isso com várias amostras para obter uma equação de regressão válida. Mas uma vez tendo feito isso, você, a partir dali, você pode fazer essa correlação. Você faz a leitura da condutância elétrica rapidamente com o condutivímetro, pega esse resultado, entra na expressão matemática para obter a concentração de sólidos dissolvidos totais. Esse resultado você diz que é aproximadamente igual à salinidade da água. Tem aqui um slide, vamos mudar aqui, tem aqui um slide, em que ele mostra exatamente esse trabalho que foi feito para correlacionar leituras de sólidos dissolvidos totais com condutância específica. Esse trabalho foi feito lá no Arizona, no rio Gila, ou Gila. Olha a quantidade de amostras que foram analisadas. Para cada uma delas, se fazia a determinação dos sólidos dissolvidos totais pelo método
laboratorial padrão, e se fazia a leitura da condutância específica com um condutivímetro calibrado em micromós por centímetro, que é o microsiemens por centímetro. O que é que a gente observa? Que à medida que a concentração de sólidos aumenta, ou a condutância específica da água aumenta e vice-versa, como era esperado. Eles têm um relacionamento linear, né? Vejam, todos os pontos eles se distribuem em torno de uma reta. Você faz a análise de regressão linear, obtém a expressão matemática, né? uma equação de primeiro grau, em que nesse caso aí o y vai ser a condutância específica e o x vai ser a concentração de sólidos dissolvidos. Então você entra com o valor da condutância específica no y, faz a conta muito simples, né? Uma equação matemática de primeiro grau, você obtém a concentração de sólidos dissolvidos, que no caso, por ser uma água de baixa salinidade, não tem aquele problema da água de hidratação, da água de cristalização. Nesse caso aí, você pode com confiança dizer que a concentração de sólidos dissolvidos é a salinidade da água. Por exemplo, digamos que você, nesse caso aí do rio Gila, né, lá no Arizona, você fez uma leitura de condutância específica de 4.000 microsiemens por centímetro. Aí você vai, entra na expressão matemática, ou se quiser no gráfico, né? Aí você vai encontrar, digamos, 2.800 miligramas de sólidos dissolvidos totais por litro. 2.800 miligramas. Logo, a salinidade da água vai ser 2,8 gramas por litro, certo? Então funciona muito bem, só que tem dois poréns. O primeiro é que isso é válido para águas de baixa salinidade, porque não tem aquela questão da água de hidratação que não é removida, não se consegue remover no trabalho de determinação dos sólidos dissolvidos totais. E o segundo é que esse relacionamento aí entre condutância específica e sólidos dissolvidos, ele muda entre diferentes regiões fisiogeográficas, ou seja, entre diferentes regiões da Terra que têm diferentes composições químicas, a composição dos solos, das rochas, a composição das águas é diferente, certo? Logo, teria que ser feito esse trabalho prévio de montar essas curvas para as diferentes regiões. Vou pegar, por exemplo, o estado do Ceará, que é aqui o meu estado, né? A cada bacia hidrográfica, por exemplo, você teria que fazer um gráfico distinto das diferentes bacias hidrográficas, né, considerando aí que elas apresentam características naturais distintas. Aí, uma vez você tendo obtido essas expressões matemáticas, essas equações de regressão, aí você pode, sim, utilizar a condutância específica para, a partir daí, estimar a concentração de sólidos dissolvidos e assumir que aquela concentração de sólidos será igual à salinidade da água, certo? Vamos para o ponto 7. Vamos para o ponto 7. O ponto 7, ele vai tratar da temperatura da água e condutância específica. Temperatura da água e condutância específica. Vamos ver. A condutância específica de uma amostra de água, ela vai diminuir com a queda da temperatura. Logo, as águas frias são piores condutores elétricos que as águas quentes. Existe uma expressão matemática, que é essa que vocês estão vendo aí no slide, em que vocês conseguem obter a condutância específica para 25 graus Celsius, que é a temperatura padrão, que é aquela que você deve trabalhar quando for fazer a conversão da condutância específica em salinidade. Tem essa expressão matemática, ali em cima tem um exemplo. Ó. Digamos que você fez a leitura
a condutância específica da amostra de água deu 1.210 microsiemens por centímetro. Você está interessado na salinidade, saber qual é a salinidade dessa água por condutivimetria. Só que a temperatura da sua amostra está, em que você fez essa leitura de 1.210 microsiemens por centímetro, a temperatura era 22 graus Celsius. Você não entra com 1.210 diretamente nas fórmulas, que na verdade não é nem uma fórmula, é só um fator de multiplicação para chegar na salinidade. Antes disso, você tem que fazer o ajuste, a correção para a temperatura, de 22 para 25 graus Celsius. Foi o que foi feito aí. Se pegou 1.210, se dividiu pela subtração de 22 menos 25, que foi multiplicado por 0,0191, resultado disso, somado de 1. De tal forma que 1.210 foi dividido por 0,9427, o resultado 1.283 microsiemens por centímetro. Certo? Então vejam que de fato a leitura, a condutância específica da água diminuiu com a diminuição da temperatura. Em 25 graus Celsius, a mesma água, certo? A mesma água. Em 25 graus Celsius, a condutância específica 1.283, em 22 graus Celsius, 1.210 microsiemens por centímetro. Para você determinar, você chegar na salinidade, que é o objetivo final, você vai entrar com o valor 1.283 microsiemens por centímetro, porque já é o valor ajustado para a temperatura padrão de 25 graus Celsius, certo? Esse foi o ponto 7, o ponto temperatura da água e condutância específica. Vamos para o ponto 8. O ponto 8, ele trata da referências de condutância específica da água. Vamos olhar aqui. Quando se utiliza condutivímetros para estimar a salinidade da água, é melhor trabalhar com os valores diretos de condutância específica e não tentar utilizar o equipamento para fazer leituras de salinidade ou concentração de sólidos dissolvidos totais. Porque o equipamento ele não vai estar ajustado para qualquer água, né? Águas interiores, águas estuarinas. Ele pode apresentar uma compensação para a temperatura, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o mais interessante, por uma questão de segurança do resultado, é você usa o condutivímetro para o que ele é programado, foi fabricado para fornecer leitura de condutância específica da água. Com esse resultado, com essa informação, aí você, a partir daí, você chega ao valor de salinidade, fazendo os devidos ajustes. Primeiro para a temperatura, fazendo com que esse valor de condutância seja padronizado para 25 graus Celsius. Em segundo, você leva em consideração se é uma água interior, se é uma água de lago, rio ou subterrânea, ou se é uma água estuarina ou mesmo uma água do mar. Mas temos aqui uma interessante tabela que nos apresenta diferentes referências de condutância específica para diferentes águas. Vejam, a água destilada vai ter uma condutância específica menor que 2 microsiemens por centímetro. A água de rios e lagos de regiões úmidas, abaixo de 500 microsiemens por centímetro. Rios e lagos de regiões semiáridas, que é o caso aqui do Nordeste, entre 4.000 e 5.000 microsiemens por centímetro. E rios e lagos de regiões áridas, acima de 5.000 microsiemens por centímetro. Água potável, a condutância específica da água potável, entre 50 e 1.500 microsiemens por centímetro. Água adequada para carcinicultura interior,
considerando aí uma faixa de salinidade entre 1,5 e 4,2 gramas por litro. Essa condutância específica vai variar de 2.500 a 7.000 microsiemens por centímetro. Então vejam aí que o camarão marinho, o vanamei, deve ser criado em águas interiores que já não são mais potáveis, certo? E a condutância específica da água do mar é 50.000 microsiemens por centímetro, ou seja, 50 siemens por centímetro, certo? Vamos então passar para o ponto 9. O ponto 9, ele vai tratar do que interessa, né? Que é a conversão da condutância específica para salinidade da água. Vejam aqui, nós temos aqui duas expressões matemáticas muito simples, uma válida para águas interiores, superficiais subterrâneas, e outra válida para águas estuarinas. Você pega a CEAI, é a condutância específica. Você pega a condutância específica da amostra de água, obtida com um condutivímetro calibrado, em microsiemens por centímetro. Se for uma amostra de água interior, você multiplica por 0,0006, aí você tem a salinidade da água em gramas por litro, ou ppt. Se for uma água estuarina, você pega essa condutância específica em microsiemens por centímetro, multiplica por 0,0007, você tem a salinidade da água também em gramas por litro. Com um cuidado, antes de fazer a multiplicação, você deve fazer o ajuste da condutância específica para 25 graus Celsius, utilizando a expressão matemática que nós mostramos em um slide anterior. Você vai entrar com a temperatura da amostra de água, que você fez a leitura da condutância, você vai entrar com a leitura da condutância específica para aquela temperatura na expressão matemática, que vai lhe dar uma nova condutância específica para 25 graus Celsius. E é justamente essa condutância específica corrigida para 25 graus Celsius que você vai multiplicar por 0,006 para obter a salinidade de amostras de água interiores, ou 0,0007 para obter a salinidade da água de amostras de água estuarina. Certo? Vamos para as conclusões do trabalho. Vamos dar uma olhada aqui nas conclusões. Com o desenvolvimento da cassinicultura interior em todo o mundo, ou seja, com a utilização de águas de baixa salinidade para a criação do camarão marinho, se tornou cada vez mais importante, se torna, né, a importância de se mensurar, se determinar a salinidade da água desses ambientes de águas interiores, ganhou uma importância maior. A utilização da condutivimetria, a determinação da condutância específica da água, é uma alternativa válida para se mensurar a salinidade da água, uma alternativa ao uso da refratometria, ao uso dos refratômetros. Essas são as conclusões principais do trabalho. Vamos para as considerações finais. Vamos aqui dar uma olhada nas considerações finais. O refratômetro de salinidade, vulgo salinômetro, é inadequado para medir a salinidade da água, de amostras de água, quando a salinidade é inferior a 5 gramas por litro, que é a realidade, geralmente, da cassinicultura interior. A condutividade elétrica da água se eleva com o aumento da concentração de sais dissolvidos na água. Logo, é possível estimar a salinidade pela condutividade elétrica, ou melhor dizendo, pela condutância específica da água.
Os condutivímetros são equipamentos que medem a condutância específica em Siemens por centímetro ou microsiemens por centímetro. Esses equipamentos devem ser calibrados com a solução padrão de cloreto de potássio 0,01 normal. Para isso, basta dissolver 0,7455 gramas de KClPa em 1 litro de água destilada. A normalidade vai ser 0,01 normal. A condutância específica dessa solução vai ser 1413 microsiemens por centímetro. Isso é válido para 25 graus Celsius. O condutivímetro, ele não é capaz de medir a salinidade direta da água, apenas a condutância específica. Somente seria possível fazer leituras diretas de salinidade com o condutivímetro se a amostra de água fosse marinha ou estuarina. Isso tanto é verdade que o fator para converter condutância específica em salinidade para águas interiores difere do fator para converter condutância específica em salinidade para águas marinhas e estuarinas, certo, pessoal? Então, usem o condutivímetro para obter a condutância específica. A partir daí, façam aquele ajuste da condutância para 25 graus Celsius, com a expressão matemática que está apresentada aí no videocast. Com essa nova condutância específica, aí sim vocês multiplicam lá pelo 0,0006, se for uma amostra de água interior, ou 0,0007, se for uma amostra de água estuarina. Em águas de baixa salinidade abaixo de 5 gramas por litro, a concentração de sólidos solventes totais é aproximadamente igual à salinidade. Seria uma outra possibilidade, no lugar de trabalhar com a condutivimetria, trabalhar com a concentração de sólidos solventes totais. O problema é que esse método para a determinação do sólidos solventes totais é trabalhoso e demorado. E além disso, o condutivímetro não pode ser usado com essa finalidade. É muito comum, quando você utiliza o condutivímetro, você ter ali a opção de, com a mudança, com o aperto do botão lá, você tem, além da condutância específica, ele lhe dá a salinidade e ele lhe dá concentração de sólidos dissolvidos totais. O correto ali, o que tem de confiável nesse equipamento é a condutância específica. Somente em algumas situações bem específicas, você com o condutivímetro, você consegue chegar diretamente na salinidade e na concentração de sólidos dissolvidos totais. A concentração de sólidos dissolvidos totais está fortemente correlacionada com a condutância elétrica da água. Logo, seria possível determinar a concentração de sólidos dissolvidos pela condutância elétrica. Esse é um método muito rápido, né? Rapidamente você lê a condutância com o condutivímetro e você chegaria, a partir daí, nos sólidos dissolvidos totais. Os condutivímetros costumam apresentar a concentração de sólidos dissolvidos totais da água. Essa leitura direta, entretanto, somente é válida para águas marinhas e estuarinas, que possuem perfil iônico constante. As correlações entre as concentrações de sólidos dissolvidos totais e a condutância elétrica de águas interiores, superficiais e subterrâneas, diferem entre as diferentes áreas fisiogeográficas. Aquilo que a gente estava falando, você não pode pegar uma curva de calibração, você não pode pegar uma análise de regressão que foi feita em uma determinada área e considerar que aquela correlação entre condutância específica e sólidos dissolvidos totais ela é universal, vale para qualquer situação. Isso não acontece, porque como a gente falou antes, a capacidade dos íons de transportar eletricidade, a corrente elétrica muda. Você tem o potássio, ele transporta mais facilmente a corrente elétrica do que o cálcio, que por sua vez transporta com mais facilidade do que o sódio. Como as proporções iônicas, o perfil iônico muda bastante nas águas interiores,
você vai ter diferenças em relação à condutância específica da água em função dos diferentes perfis iônicos. De tal forma que teria que haver uma curva de calibração própria para cada região fisiogeográfica, cada área distinta com as suas características naturais próprias. Antes de aplicar a condutância específica na fórmula para calcular a salinidade da água, a condutância deve ser ajustada para 25 graus Celsius pela expressão matemática apresentada anteriormente, está lá no slide número 11. Para converter a condutância específica em microsiemens por centímetro em salinidade, em gramas por litro, multiplicar a condutância da amostra por 0,0006 se a amostra de água for interior, seja superficial ou subterrânea, ou multiplicar a condutância por 0,0007 se for amostra de águas costeiras. O uso da condutivimetria é mais adequado para águas de baixa salinidade que o uso da refratometria. Certo, pessoal? Este foi o trabalho. É um trabalho bem interessante, né? Porque ele mostra o que se deve fazer para, com a leitura de condutância específica, vulgarmente a condutividade elétrica da água, você conseguir chegar no valor da salinidade. Tem que ter alguns cuidados, principalmente fazer aquele ajuste da temperatura e aplicar o fator correto, dependendo se é uma amostra de água interior, lagos, rios, açudes, água subterrânea, ou se é uma amostra de água costeira, água estuarina. Tomados esses cuidados, você tem aí um excelente método de trabalho para monitoramento da salinidade da água, águas de baixa salinidade, águas interiores, que é a condutivimetria. Pessoal, era isso. Eu quero agradecer a atenção, a audiência de todos. Vou ficando por aqui desejando paz e saúde. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.